Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo instrutivo. Neste vídeo nós vamos falar como operar com o sistema de sinais. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, tudo que você precisa saber sobre o sistema de sinais e como operar, como abrir ordens manuais e também como automatizar os sinais. E outro detalhe, as razões por trás dos sinais e não só isso, o método que esse software utiliza para validar as entradas. Ela, além de fazer todo um mapeamento de todo o fluxo financeiro do mercado, ela ainda utiliza 3 validações para fazer as entradas. Então, primeira validação, você precisa estar na direção da tendência. Segunda validação, o sinal precisa estar na direção da tendência. Terceira validação, o ranger precisa estar positivo na direção da tendência. Tudo isso faz com que o número de assertividade exploda. E é exatamente por isso que você vê tamanha assertividade e, logicamente, você poderá utilizar inúmeras estratégias com esse software. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar com detalhes tudo que você precisa saber para usar com sucesso o sistema MT7 Signal, que é integrado no sistema MT7 Connector. Vem comigo! Vamos nessa. O primeiro passo é logar na plataforma, né? Vamos logar aqui rapidamente. Uma vez que você tenha feito o login, ele fica registrado. É realmente tranquilão. Eu vou deixar aqui dessa forma, com essa aba aberta, porque nós vamos fazer alguns testes, então as ordens vão aparecer aqui e a gente vai ver. Vamos logar aqui agora, fazer a conexão, né? Clica aqui, ó, no símbolo da corretora. Escolhe se é conta real ou conta demo. Eu vou botar conta real. Nós colocamos uma conta pequena aqui para fazer essas gravações, para que você veja toda a funcionalidade do software. A gente tem aí uma tendência bem definida, apesar de que nesse momento, ó, como vocês observam aqui, ó, o mercado ele está numa zona de retenção do preço, certo? Ou seja, ele está acumulado aqui e a gente já teve essa queda. Ó. Tudo isso porque está aqui, ó, euro-dólar com uma boa condição de tendência. Então, se você começou as operações cedo aí, ó, com certeza pegou essa zona aqui incrível para se operar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer todo dia. Acordou, ligou a plataforma, vai operar, seja manual ou no automático. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar as zonas econômicas para definir qual par você vai operar. Então, sempre você pega um par que está aqui, ó, com boa pontuação contra um que tem pontuação pequena, tá certo? Isso vai formar sempre um par com uma excelente tendência. Tudo isso você vê no vídeo Mapeamento de Zonas Econômicas, onde a gente ensina a usar essa ferramenta aqui, certo? Depois disso você olha a quantidade de notícias que vai ter, ó, daquele ativo naquele dia. Como a gente observa aqui, ó, várias notícias tanto do euro quanto para o dólar hoje, né? Notícias de alto impacto, o que de certa forma interfere nas operações, certo? Então sempre que tiver muita notícia, opte por um par que tenha menos notícias de alto impacto. Quanto menor o número de notícias vermelhas, melhor estará esse par para se operar, tá certo? Então vamos nessa. Passo número 1, olhar as zonas econômicas. Passo número 2, olhar notícias. E agora nós vamos escolher aqui o par que a gente vai operar, certo? Eu vou deixar o euro-dólar mesmo, apesar de que nesse momento, ó, vocês observam que ele está aqui, vou diminuir para vocês verem, ó, numa zona acumulada, mas nós vamos deixar esse par mesmo, tá certo? O euro-dólar. Aqui na parte superior do software, você tem um painel que lhe permite operar manualmente, certo, gente? Esse painel aqui de cima, ele é apenas para você operar manualmente, exatamente, só se você for abrir ordens manuais. Então aqui no primeiro quadrante você bota o investimento na sua entrada e qual tempo de expiração você quer sempre que você faz uma abertura. A partir daí basta clicar Put ou Call e a ordem abre imediatamente lá na corretora, tá certo? Então, aqui na parte de baixo você tem o filtro geral. Aqui é o filtro que, além de filtrar todos os pares e todos os times, é o filtro que fará com que o seu robô saiba exatamente em que par ele vai abrir ordem, caso você vá abrir ordens no piloto automático. Digamos que você não quer operar com os sinais de forma manual, você quer operar no piloto automático. Então aqui, observe que está all, ó, significa que ele está puxando todos os time frame. Primeiro quadrante aqui, time frame, ele está puxando todos os time frame disponíveis nesse momento. Aqui em all também, ó, aqui você escolhe o ativo. Como está em all, ele está puxando aí, ó, sinais de todos os times e em todos os pares, tá certo? Você pode filtrar aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo para vocês verem. Vou botar o euro-dólar. Vou botar aqui all mesmo, seja todos os sinais do euro-dólar. Clica ali em OK para validar o filtro e dar Yes. E observe que ele vai filtrar apenas sinais, ó, do euro-dólar em todos os time frames, tá certo?
Se eu clicar aqui em M1 e clicar em OK e dar Yes, ele vai filtrar apenas sinais de M1. E assim sucessivamente. Se você vai abrir ordens também no piloto automático, é aconselhado que você use os times mais altos, tá certo? Porque em M5 os sinais geralmente são bem mais filtrados, são sinais bem melhores, tá certo? E é o que a gente aconselha, é de M5 para cima, caso você vá operar no piloto automático. Uma vez que você escolheu aqui o time, vou filtrar aqui M5, por exemplo, ó, escolheu o time, olhou as configurações, quando você clica ali em Auto Trade, sempre que surge um sinal onde as 3 validações estão alinhadas, como assim 3 validações? Olha só, aqui no painel a gente tem um sinal. A primeira validação é o sinal, a seta é o sinal, dizendo que naquele ponto houve um sinal. A partir daí, você tem a direção da tendência. Essa barra aqui, essa faixa se refere à tendência, à direção da tendência. Ou seja, você tem um sinal de alta com tendência de baixa, então não é um sinal muito bom, não é? O terceiro fator é o ranger. Olha aqui, esse ranger é um ranger referente à força do sinal junto à tendência. Quanto maior for esse ranger aqui, melhor será o seu sinal. Eu vou puxar aqui M1 para a gente ter mais sinais para avaliar e eu poder explicar melhor. Observe, se eu tenho um sinal de alta, é importante que o ranger esteja positivo. Tá vendo aqui que o ranger está negativo? O ranger negativo é para tendência de baixa. Então, se eu vou entrar numa ordem de put, que é uma entrada de baixa, é importante que o ranger, observe aqui, ó, nesse aqui que já passou, é importante que o ranger esteja negativo, e quanto maior negativamente, mais forte é esse sinal, tá certo? Como vocês estão vendo aqui. Se eu vou entrar de alta, é importante que o sinal ele tenha a maior numeração positiva possível, tá certo? Então é assim que funciona. Quando você resolve fazer entradas totalmente automatizadas, o robô leva em conta esses 3 fatores. Se ele vai entrar de alta, ele observa, a tendência está de alta? Se a tendência estiver de alta, beleza, certo? Eu vou botar aqui todos os pares, mas para a gente poder avaliar, vou botar M5, todos os pares, para a explicação ficar ainda melhor para vocês vendo, tá certo? Observe aqui, por exemplo, ó, tá vendo esse USD CAD? Eu vou focar aqui, o USD CAD, eu tenho um sinal de baixa com tendência de alta, e nesse momento o ranger está neutro, 0. Se o ranger está neutro, ele não abre a ordem, tá certo, gente? Sempre que o ranger está neutro, ele não abre ordem. Por quê? Porque a terceira validação não está compatível. Então são 3 validações para que esse sistema reconheça a entrada como uma entrada onde vale a pena ele fazer uma abordagem. Então aqui você observa também outro sinal ruim, certo? Ou seja, sinal de baixa com tendência de alta, o ranger está ok. Olha que ranger bonito para uma entrada de baixa, 0,11%. Então isso é um bom ranger para uma entrada de baixa. Porém aqui, ó, a tendência está de alta. Então você tem uma divergência, tá certo? Interessante é que tudo esteja na mesma direção. Sinal de baixa, tendência de baixa e ranger de baixa. Da mesma forma, quando você vai entrar de alta, sinal de alta, ranger de alta e tendência de alta, tá certo? Então agora você entendeu exatamente por que esse sistema, a maioria das vezes esmagadora, ele faz sequências e mais sequências de vitória. Porque ele leva em conta sempre esses 3 fatores, essas 3 validações para fazer a entrada. A quarta validação acontece quando você olha aqui as zonas econômicas e já escolhe um par bom. Você já escolheu um par que está com uma boa direção de tendência e o robô ainda vai levar em conta esses 3 fatores, essas 3 validações para dar entrada. Então você sempre tem que levar em conta o conjunto dos fatores para ter maior assertividade. Uma vez que você chegou aqui pela manhã, olhou o mapeamento de zonas econômicas, olhou as notícias aqui, tá certo? Já fez o filtro aqui do par que você quer operar, seja no automático ou no manual, tá certo? Você tem que vir aqui em configurações. Deixa configurações sempre por fim. Por quê? Para que você não se passe, tá certo? Então sempre, depois que está tudo pronto, antes de fazer a primeira entrada ou apertar o botão ali do piloto automático, você abre configurações para verificar se as configurações estão da forma que de fato você deseja. Então, aqui ó, esse primeiro quadrante, se você vai abrir ordens com o gerador de sinais, você precisa ó, setar aqui, tá vendo? Esse último campo aqui, tá certo? Você precisa marcar ele. Se você quiser que abra a ordem baseado no percentual da sua conta, você clica nesse quadrante aqui do meio. Eu não aconselho muito abrir ordens baseado no percentual da sua conta, tá certo? Porque a maioria das pessoas, principalmente os novatos, eles se perdem nisso. É melhor você colocar valores específicos.
Observe que aqui eu botei aqui, ó, R$5, tá vendo? R$5. Se eu for usar martingale, eu seto aqui, ó. Ou seja, eu escolho aqui se eu quero um martingale baseado nos sinais ou se eu quero um martingale alto, ou seja, que ele abra a ordem imediatamente na próxima vela, se eu perder, certo? Aí basta você setar aqui. Eu vou deixar off, desligado. Aqui tem instruções de como usar martingale. A maioria das pessoas que usam martingale já sabe como fazer, né? Um exemplo, se eu quiser que ele abra o dobro, né, da minha abertura, por exemplo, digamos que eu entrei numa ordem e eu perdi essa ordem, certo? Se eu quiser que ele abra na próxima vela, eu primeiro boto aqui, ó, martingale alto. Ele vai abrir o martingale na próxima vela. Se eu quiser que ele abra com o dobro, certo? Eu boto o número 2. Se eu quiser que, se ele perder o primeiro martingale, ele abra um segundo martingale, eu boto ponto e vírgula e boto o número 2. E aí, então, se ele ganhar, ele reseta. Ou seja, ele utiliza o martingale enquanto ele está em operação tentando recuperar. Se você quiser usar várias configurações de martingale, basta ir separando por ponto e vírgula. E no final, bota ponto e vírgula e 0. Ou seja, quando chegar no 0, ele vai entender que você só quer que execute aquela quantidade de martingale. Neste exemplo aqui que eu estou mostrando, ó, eu configurei 2 martingale, tá vendo? Ou seja, ele vai fazer a primeira entrada, se ele perder ele vai usar o primeiro martingale, e se ele perder vai usar o segundo e vai finalizar o uso do martingale. Mas nós não vamos usar aqui na nossa demonstração, tá certo? É aconselhado que você faça inúmeros testes em conta demo antes de ir para a conta real, certo? Valide bastante o que você está fazendo antes de simplesmente apertar o botão. E o nosso conselho é que você opte também por estratégias que não usem martingale, isso será melhor para a saúde financeira da sua conta. Outro grande detalhe é que você pode colocar aqui o filtro de payout. Nesse caso aqui, ó, eu botei aqui 80. Significa que ele só vai abrir ordens, tanto no manual ou no automático, se o payout estiver acima de 80. Se estiver abaixo, ele não vai abrir ordem. Aqui você tem também um filtro de ganhos e perdas. Aqui nesses campos, você vai colocar o nível de ganho e nível de perda máxima que você deseja. Tudo isso está explicado no vídeo, aspectos gerais da plataforma. Porém, eu vou aproveitar sempre os vídeos que nós fizermos instrutivos e já vou passar mais instruções para reforçar, tá certo? Então aqui nesse campo aqui, ó, gente, de filtros, de lucro e perda, é uma forma de você controlar seu ganho máximo para que você tenha metas diárias e sua perda máxima. Digamos que sua meta diária seja ganhar R$50. Você bota aqui nesse primeiro quadrante, tá vendo? Obter lucro de R$50. Se você quiser também, eu também só aceito perder 50. Você vai ali em stop loss e bota 50. Isso significa que se o robô abrir ordens e essas ordens forem perdedoras, quando atingir R$50, ele para de operar. Da mesma forma, se ele atingir lucro de R$50, ele também para de operar. Dessa forma, você tem um controle das operações. E você consegue também estabelecer metas mais claras para você perseguir durante o dia. Aqui Soros, né, que é aquela situação de você usar o investimento mais o lucro. E aqui você coloca quantas vezes você quer que ele aplique Soros, certo? Se 1, se 2. Se eu colocar 3 vezes, ele vai fazer isso 3 vezes. E assim sucessivamente. A turma que usa Soros aí sabe muito bem como usar isso aqui, certo? Eu vou deixar 0 porque eu não quero nenhum Soros também. Aqui você tem também como limitar a quantidade de oferta por par e pela conta. Você vai abrir ordens, é só um exemplo, coisa que a gente também não aconselha. Tipo, operar em vários pares simultaneamente, a não ser que você desenvolva antes uma estratégia validada para isso. Digamos que você bote ali todos os time frame ali no robô, all, se você botar ali, ó, todos os time frame, botar all, e aqui em todos os pares você também botar all, e dar ok e clicar em auto trade, ele vai abrir ordem em todos os pares e em todos os time frame. Se você botar ali time frame M5 e deixar all aqui nos ativos, ó, ele vai abrir ordem em todos os pares de M5. Então você pode limitar, por exemplo, o número de ordens abertas no par, por exemplo, euro-dólar. Se você botar aqui, ó, 2, ele só vai abrir no máximo 2 ordens em cada par. Depois disso ele vai finalizar as operações, tá certo? Ou número de ordem total na conta. Para que serve esse número total de ordens na conta? Serve para o seguinte, ó, se você botar aqui 10, quando ele abrir 10 ordens, não importa o par, ele também vai parar de operar. Todos são travas, filtros, para potencializar as suas estratégias, tá certo? Então você pode travar por quantidade máxima de abertura total, tudo de forma muito simples e intuitiva, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Aqui é o padrão de notícia que você não mexe. Neste caso aqui eu vou deixar zerado também,
porque aqui a gente está fazendo só demonstração. Então, olhei aqui, as configurações estão da forma que eu desejo, aí eu salvo e dou yes. Se você tiver dúvida, clica aqui de novo em Searching, que é configurações em inglês, tá certo? Clica para ver se tá tudo ok. Tá tudo ok, aí você vai lá e clica em salvar de novo e yes. Então, é dessa forma que funciona. Eu vou abrir aqui aleatoriamente uma ordem no euro-dólar, mas para vocês verem que com um clique eu abro a ordem. Um clique. Eu vou botar aqui tempo de expiração 1 minuto. Não importa se a gente vai ganhar ou vai perder. Aqui agora é só demonstração para que você veja como funciona. Observe, botei ali o euro-dólar, botei investimento de R$5 e o tempo de expiração aqui, ó. Tá vendo? 1 minuto. Vou clicar para entrar ali, ó. Observou que eu cliquei e entrou na mesma hora? Vou clicar aqui para a gente ver no gráfico a ordem. Olha só. Aí não importa se vai perder ou se vai ganhar, tá certo? É mais demonstração para que você veja. Eu vou clicar uma segunda vez para você ver a velocidade com que essas ordens são abertas. É imediatamente, é zero delay. Olha lá, vou clicar. Percebeu? Cliquei, a ordem abriu. Estamos com 2 ordens abertas. Eu vou clicar mais uma vez, certo? Tudo a título de teste para que vocês vejam. Cliquei, abriu lá a terceira ordem. Percebeu que o delay é zero. Mesmo se você for operar manual, se você for operar automaticamente, não importa. Então é realmente fantástico. Uma das coisas que eu adoro em nosso software é o fato dele ser tão preciso. Da gente ter essa velocidade. 2 mega servidores fazendo análise e ajudando a inteligência artificial a mapear o mercado 24 horas por dia. Olha aí, a última ordem que a gente abriu, ó, ainda está aqui, ó. Clicar nela para a gente ver, ó, essa foi a última que a gente abriu. Então, ordens que eu cliquei e abri no manual. Você pode receber o sinal aqui e optar por operar na mão. Dessa forma você vê o gráfico e você também pode optar pelas melhores entradas. Vou esperar só essa ordem acabar e aí nós vamos apertar ali o piloto automático, mas para vocês verem a abertura. E eu vou finalizar o vídeo para que esse vídeo não fique gigante, tá certo? Olha só, ganhamos também essa terceira ordem e se perdesse, não importa, gente. Tenha um planejamento, siga o seu planejamento, tá certo? Isso é importante, tanto de ganho quanto de perda. E não importa se sua conta é grande, sua conta é pequena, siga um planejamento que te permita operar com a mente tranquila, tá joia? Então vamos nessa. Observe, gente, eu setei ali, ó, M5, eu vou deixar aqui all, mas para que vocês vejam as ordens sendo abertas e a gente vai finalizar o nosso vídeo. O aconselhado é que você também chegue aqui, escolha, por exemplo, ó, um time, um par. Digamos aqui, ó, se eu quiser que ele abra a ordem apenas, ó, em M5 no euro-dólar, eu boto M5 euro-dólar, clico em yes. E ele vai filtrar apenas sinais de M5 no euro-dólar, tá certo? Eu vou deixar aqui dessa forma para, inclusive, não motivar vocês a fazer algo que não é saudável, como, por exemplo, abrir um monte de ordens. Então, vou setar aqui M5, euro-dólar, já cliquei em OK para que ele filtre, OK? Já autorizei ele a abrir ordens de R$5, aí vou clicar em Auto Trade e pronto. A partir de agora, se surgir um sinal onde os 3 fatores, as 3 validações, estiverem na mesma direção, com a mesma intensidade, aí o robô fará a abertura de R$5, que é o que eu programei ali. Observe aqui no painel, ó, R$5, tá vendo? Tá aqui, ó, R$5. E assim que surgir o sinal onde os 3 fatores estão na mesma direção, você verá a ordem aberta imediatamente. Eu vou deixar aqui um par euro-dólar aberto, vou botar aqui, ó, também no time M5, para que a gente veja o gráfico de M5 e possa ali acompanhar a abertura quando houver. Observe que o mercado está bem lateralizado em M5, tá certo? Ou seja, o melhor momento foi esse aqui, essa queda linda que teve aqui. Agora a gente tem um preço acumulado, porém está aí configurado para que vocês possam acompanhar, certo? Essa abertura, tá certo? Eu vou deixar aqui menor para que fique bem bacana aí a visibilidade. Então acompanhe aí e desejo a todos excelentes trades. E finalizamos então, gente. Olha só que sinal lindo, né? Nós tivemos um sinal lindo, lindo, lindo. Como o mercado está lateralizado, né? A gente ainda teve algum balanço, joia? Mas finalizou bem aí com uma ordem vitoriosa em M5. Sinal na direção da tendência. Tendência aqui, ó, de baixa, sinal de baixa e Ranger
uma boa pontuação igual a uma linda vitória. Nós ficamos por aqui. Depois disso, lembre-se, sempre que você for finalizar os trades, clica aqui, ó, desligar auto trade, tá certo? Observe, eu cliquei e ficou cinza, tá joia? Não esquece de desligar sempre que finalizar as operações. Como eu falei, eu estava esperando abrir um sinal para vocês verem que abre imediatamente quando nós temos um sinal. E para finalizar, você sempre deve clicar ali no botão Auto Trade para paralisar quando você já estiver satisfeito com os resultados que você tenha porventura atingido, tá certo? Então é isso aí. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.